Atenção! O conto a seguir, intitulado O Alucinado, é apresentado em um contexto de terror. A natureza da história pode causar confusão mental nos leitores devido à sua complexidade e ao conteúdo perturbador. Se você é sensível a temas de terror psicológico, por favor, prossiga com cautela. Esta história é projetada para desafiar sua percepção da realidade e pode desencadear sentimentos de desconforto ou desorientação. A leitura é totalmente voluntária e a sua compreensão pode variar. O alucinado, como o nome sugere, é um homem cuja mente é um labirinto de ilusões distorcidas e realidades retorcidas. Seu nome verdadeiro é perdido na névoa da insanidade, consumido pelo abismo de sua própria psique. Ele é um homem de cerca de 30 anos, alto e esquelético, com olhos profundos e sombrios que refletem a escuridão interior que o assombra. Sua personalidade é tão enigmática quanto aterrorizante. Ele é imprevisível, oscilando entre momentos de calma perturbadora e explosões de violência. Ele é inteligente, mas sua inteligência é usada de maneira perversa, distorcendo a realidade ao seu redor para servir às suas ilusões. Ele é charmoso, mas seu charme é usado para desarmar e enganar, para atrair as pessoas para o seu mundo de loucura. As motivações do alucinado são tão complexas quanto sua personalidade. Ele é impulsionado por um desejo de compreender a sua própria insanidade para encontrar algum sentido na confusão de sua mente. Ele é motivado por uma necessidade de controle para dominar o caos que o consome. E, acima de tudo, ele é motivado por uma fome insaciável de realidade, uma necessidade desesperada de distinguir o real do irreal. No entanto, o alucinado é, em última análise, um prisioneiro de sua própria mente. Ele é assombrado por visões e vozes que não pode controlar, atormentado por pesadelos que não pode escapar. Ele é consumido por uma loucura que não pode compreender, preso em uma realidade que não pode distinguir. E é nesse terror que reside o verdadeiro horror do alucinado. Não é o terror de suas ações, nem o terror de suas motivações. É o terror de sua existência. O terror de viver em uma mente que é tanto uma prisão quanto um campo de batalha. É o terror de não saber onde termina a realidade e começa a loucura, de não saber se é o predador ou a presa em seu próprio jogo de gato e rato. E é esse terror que ele traz para aqueles que cruzam seu caminho, um terror que é tanto físico quanto psicológico. É o terror da incerteza, da confusão, da desorientação. É o terror de ser atraído para o labirinto de sua mente, de ser consumido pela sua loucura. É o terror de se tornar um alucinado. A história atinge seu clímax em uma noite tempestuosa, em um asilo abandonado que o alucinado escolheu como seu palco final. Um grupo de intrépidos psiquiatras, liderados pelo renomado Dr. Silva, ousou entrar em seu mundo de loucura na tentativa de compreender e, talvez, curar a insanidade do alucinado. O asilo é um labirinto de corredores escuros e salas vazias, um reflexo perfeito da mente do alucinado. Eles avançam cautelosamente, cada sombra e ruído amplificado pelo silêncio opressor. Eles sabem que o alucinado está lá, em algum lugar nas sombras, observando-os, brincando com eles. E então a história começa. O alucinado começa a narrar uma história, sua voz ecoando pelos corredores do asilo. É uma história de terror e medo, uma história que distorce a realidade e desafia a sanidade. Ela se entrelaça com a realidade, transformando o asilo em um palco para a narrativa do alucinado. Os psiquiatras são atraídos para a história, cada palavra, cada frase, cada ideia se infiltrando em suas mentes. Eles começam a ver o que o alucinado descreve, a sentir o que ele sente. Eles estão perdidos no labirinto da história, presos na teia de ilusões do alucinado. O terror se instala à medida que eles começam a duvidar de sua própria sanidade, incapazes de distinguir entre a história e a realidade. Eles são atormentados por visões e vozes, assombrados por pesadelos que não podem escapar. Eles estão se tornando alucinados. Mas o Dr. Silva, armado com sua fé inabalável na realidade, enfrenta o alucinado. Ele desafia a história, questiona suas contradições, confronta suas ilusões. Ele luta para manter sua sanidade, para resistir à atração da loucura. E então, no auge do confronto, o Dr. Silva faz o impensável. Ele aceita a história do alucinado, aceita suas ilusões e seus pesadelos.
Ele abraça a loucura não como uma prisioneira, mas como uma aliada. Ele usa a loucura para combater a loucura, para desafiar o alucinado em seu próprio terreno. O alucinado é pego de surpresa, desarmado por sua própria arma. Ele é forçado a confrontar sua própria insanidade, a olhar para o abismo de sua própria psique. E no final, é o alucinado que é consumido pelo terror, o terror de enfrentar a realidade de sua própria loucura. E assim, o clímax da história é atingido, não com violência ou confronto, mas com compreensão e aceitação. É uma vitória não sobre o alucinado, mas sobre a loucura em si. Uma vitória que traz esperança mesmo no coração das trevas. O futuro do alucinado é incerto e perturbador. Ele ainda está lá, perdido no labirinto de sua própria mente, preso em sua própria história. Mas agora ele está sozinho, abandonado pelos demônios de sua própria criação. Desfecho 1. O alucinado é deixado sozinho no asilo, preso em um ciclo interminável de insanidade. Ele se torna uma lenda, um conto de terror contado para assustar as crianças, uma sombra que assombra os corredores do asilo. Desfecho 2. O alucinado encontra uma maneira de escapar do asilo, de fugir para o mundo exterior. Mas sua loucura o segue, transformando o mundo real em um novo palco para suas ilusões. Desfecho 3. O alucinado é encontrado por outros como ele, outros que foram atraídos para o asilo pela sua história. Eles se tornam seus discípulos, seguindo-o em sua loucura, criando um culto de insanidade. Desfecho 4. O alucinado é confrontado por um novo adversário, um que é imune às suas histórias e ilusões. Ele é forçado a lutar, a se defender, a enfrentar a realidade de sua loucura. Desfecho 5. O alucinado é finalmente curado, sua insanidade dissipada pela luz da compreensão e aceitação. Ele é liberado do asilo, livre para viver sua vida, mas marcado para sempre pela experiência. Cada desfecho oferece um vislumbre do futuro do alucinado. Uma visão perturbadora de um mundo moldado pela loucura. Mas é um futuro que só pode ser visto através dos olhos do alucinado, um futuro que é tão incerto e imprevisível quanto a mente que o criou. Se você se sentiu envolvido pela história do alucinado e quer continuar acompanhando suas aventuras e desfechos, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de curtir o vídeo. Sua interação é muito importante para nós. Até a próxima!